Mas, de qualquer forma, espera-se um Botafogo saindo mais para o jogo. Teve um Luiz Henrique em noite inspiradíssima. Aliás, o Luiz Henrique, em jogo grande, tem jogado muito com a camisa do Botafogo. Tem chamado a responsabilidade. Acho que o Igor Jesus vem jogando bem também, né? Pode ser que ele seja o titular, né? E eu fico muito com a expectativa de como é que vai ser esse Almada, ainda mais em um cenário de um Botafogo que vai precisar criar e tentar construir um resultado pensando no Allianz. Torcida alvinegra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de Botafogo amassar o Palmeiras em plena Copa Libertadores. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Separei aqui para vocês agora um corte sensacional da ESPN, aonde a mídia esportiva está rasgando elogios ao Glorioso e aponta o Botafogo como o grande favorito para esse grande confronto de logo mais. É isso mesmo, então não perca tempo. Já se inscreva no canal Torcida Alvinegra. Vamos bater a meta de 10 mil inscritos. Deixe seu like humilde e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Prestem atenção no que a mídia esportiva acabou de falar sobre essa grande partida de logo mais. Dê só uma olhada. O polêmico árbitro uruguaio Esteban Ostojic é o escalado pela Conmebol para o jogo dessa noite aqui no Newton Santos. Na história dele em jogos do Palmeiras da Libertadores, um empate e uma vitória do Verdão. Na história dele em jogos do Botafogo pela Sul-Americana, ambos aqui no Newton Santos foram 2 vitórias do Botafogo em 2019. O nosso time está escalado. Se o Botafogo e Palmeiras só vão ser escalados momentos antes da bola rolar, o nosso está escalado há tempos, né? Fernando Nardini, Eugênio Leal, Zinho, Vinícius Nicoletti, Roberta Barroso e Renata Ruel. É um baita time para um baita jogo, hein, meus amigos? Pelo menos a expectativa é essa, não é, Rafa? Porque a gente está vendo aí, claro, o retrospecto recente dessas duas equipes. O número ali não é tão positivo, porque é só 27% de aproveitamento para um e para outro. Gols marcados do Botafogo até mais 9, né? Do Palmeiras apenas 3, só que o Botafogo sofreu mais gols, 11 contra 7. Só que, Mari Pereira, a expectativa me parece alta, porque recentemente os dois fizeram um belíssimo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Será que vai ser no mesmo ritmo? Acho que sim. Acho que sim. Eu falei naquela partida depois como o Botafogo ele convida o Palmeiras a fazer esse jogo bom, né? Também, assim. Porque a gente já levou muita expectativa com Palmeiras e Flamengo, que às vezes não aconteceu. Na época com o Atlético Mineiro, que também às vezes não aconteceu. O Botafogo, ele convida, ele quase que obriga o adversário a ir para a trocação. Senão ele realmente, no estilo de jogo dele, ele consegue ter êxito. Então, eu estou na expectativa. Eu acho que vai ser um bom jogo, sim, ainda mais valendo para o Libertadores. Mas será que essa característica de ter 2 jogos, o medo, aquela coisa até meio inconsciente, Breler, de eu talvez não vou subir tanto, porque se eu der espaço, os caras... Enfim, eu não sei se isso vai mexer no estilo de jogo do Botafogo, nesse ímpeto, nessa coragem, ou se isso também pode mexer no estilo de jogo do Palmeiras, como estratégia. Então, eu vejo que o que pode influenciar mais a abordagem do jogo pelo Palmeiras é a lição que tirou do confronto contra o Flamengo. Ali negociou demais com a volta no Allianz, se apegou muito ao fato de ser mandante no jogo decisivo e pagou caro por aquela postura que foi realmente muito ultraconservadora, que o time ficou preso lá atrás e não agrediu o Flamengo. Hoje, no Newton Santos, eu vejo o Palmeiras em condição de fazer um bom jogo. Primeiro, pelo que fez no Maracanã, e aí já revertendo a postura que teve no duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e até pela capacidade do Abel de estudar as fragilidades adversárias e observar o que está acontecendo com o Botafogo. É um time que tem demonstrado uma imensa fragilidade defensiva nos últimos jogos, independentemente da formação. E aí perdeu o Damian Soares, que é um lateral experiente, que estava dando segurança pelo lado direito, vai com o Matheus Ponte, mais jovem ainda, em fase de consolidação. O Cuiabano, do lado esquerdo, é um lateral que sobe de maneira muito forte, mas na recomposição deixa a desejar. O Lucas Alter não tem sido um zagueiro seguro, o Bastos é o esteio hoje da defesa do Botafogo. Então, por essa instabilidade, essa inconstância defensiva do Botafogo, tem muitas brechas para o Palmeiras explorar na velocidade e na transição ofensiva. E até por ser um especialista nesse tipo de duelo tático, eu vejo que o Abel hoje tem bons caminhos para sair com um bom resultado do Newton Santos. Mas então, nesse sentido, ele é mais reativo? Não, pode ser reativo, mas com a mesma postura agressiva que demonstrou no Maracanã.
mostrando para o adversário que também vai atacar, que não vai ficar No Maracanã, agora no Brasileiro. Exato. Não no Maracanã da Copa do Exato, Brasil, né? exato. Foram Porque ali, posturas o que a gente falou, foi uma sabotagem ao jogo, como foi o do Flamengo no Allianz. E nas duas jogou de modo reativo, só que pelo Campeonato Brasileiro, ali o Palmeiras mostrou realmente argumento ofensivo, repertório, utilizando bem os laterais. Então faltou isso naquele jogo da Copa do Brasil e eu acredito que o Abel não vai repetir essa postura no Newton Santos. E o Arthur Jorge, ele pensa em poupar os jogadores na rodada agora, né, do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, mas ele não tem uma entrega desses jogadores, né? Então ele precisa no segundo tempo recorrer a algumas peças para ele tentar minimizar os danos, não consegue sair com a vitória, nem um empate, né, na verdade, sai derrotado, mas ele ainda pensa numa estratégia que poderia ter funcionado muito melhor para o jogo de agora. Ô, Rafa, e do lado do Botafogo, assim, o Breler coloca, assim, essa questão defensiva. Eu imagino que o nível também de concentração para esse jogo muda também a característica e pode dar um pouco mais de segurança pro Botafogo. Na parte ofensiva tá tudo certo? Mais ou menos, né? O Botafogo padece das questões de limitação quantitativa. Não tem todos os seus atacantes à disposição, né? E não vai ter por um bom tempo. Júnior Santos, que é o nome da Libertadores até aqui, até pelos números, é a principal ausência. O Eduardo é uma grande ausência. O Jefinho é uma grande ausência. Todos são jogadores que participam da metade para frente, né? São jogadores do setor ofensivo, de criação e de conclusão. E todos eles estão fora. Por outro lado, você tem um Thiago Almada já jogado, vai fazer a sua primeira partida de Libertadores. Savarino jogou uma parte do jogo contra o Juventude, mas começou no banco para ser preservado para o jogo de hoje. E Luiz Henrique nem jogou o fim de semana. Além do Tiquinho Soares que volta. Então você tem um Botafogo mais robusto, mais, digamos, bem servido do setor ofensivo, né? E isso traz uma boa expectativa. A gente está enaltecendo muito o jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras, aqui no Newton Santos. Botafogo venceu por 1-0 o gol do Tiquinho. Naquele jogo em especial, fizeram a diferença alguns desses jogadores que voltam hoje. Tiquinho Soares, Luiz Henrique, jogaram demais aquele jogo. Então isso traz uma grande expectativa para o Arthur Jorge e para a torcida do Botafogo, que tem tudo, inclusive, para quebrar o recorde da temporada essa noite aqui no Newton Santos. O recorde é nesse jogo, foram 39.570 presentes e hoje podemos ter mais de 40 mil para o jogo entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Ofensivamente, há uma boa expectativa. E sobre a defesa, temos só que tomar cuidado com a questão estatística, porque ela pode estar contaminada por esse jogo contra o Juventude. Em que o Botafogo mantém o sistema defensivo titular, mas se descompacta, porque sem os homens de meio campo e ataque titulares, você perde o ordenamento, perde a coletividade sem a bola. E estar bem defensivamente não é uma responsabilidade só da defesa, é do time todo, né? Mas, de qualquer forma, espera-se um Botafogo saindo mais para o jogo, né, Rafa? Propondo a partida desde o início. Pode até ser, Celso, mas assim, muito mais em função da postura do Palmeiras, né? Tem uma frase que eu não sei se é dele, mas a primeira vez que eu a ouvi foi ele quem falou, o técnico Oswaldo de Oliveira. Futebol é um esporte que exige e permite a ação direta do seu adversário. Para o Botafogo ter uma proposta e ela ser bem executada, é preciso que o Palmeiras permita. Então, tentando inverter um pouco a lógica da pergunta que você me fez, eu acho que o Abel não vai querer sair para o jogo. Eu acho que ele vai tentar montar uma estratégia semelhante à que teve contra o Flamengo na Copa do Brasil, que deu errado, porque o Flamengo venceu por 2-0, e vai tentar transferir um pouco a responsabilidade. Mas o Botafogo é sim um time que precisa dessas jogadas de velocidade. Só que uma coisa será se o Botafogo tiver o Tiquinho Soares em campo. Por quê? Com ele em campo, o Botafogo se sente confortável para chamar a marcação do adversário e fazer a bola longa, né? O chamado lançamento, ou chutão, como queiram, objetivando o seu centroavante, que funciona como um pivô, flutua pelos dois lados do campo, para escorar essa bola para um dos homens de velocidade. E hoje serão 3, Luiz Henrique, Almada e Savarino. O Botafogo esperará, com essa estratégia, ter condições de receber sempre a segunda bola. Ou seja, construir um ataque já no campo de ataque, perto do gol do adversário. Outra coisa será se jogar o Igor Jesus. Aí você perde um pouco dessa referência na disputa aérea, mas você ganha em movimentação. E aí o Botafogo pode tentar potencializar os volantes com a bola. Marlon Freitas faz uma ótima temporada, não sei se os companheiros concordam com essa leitura, mas é para mim um dos jogadores mais regulares, mais estáveis do time do Botafogo. Ele está confirmado para o jogo de hoje. Então o Botafogo vai ter esse plano B, se por acaso o Palmeiras deter um suposto plano A, que seria jogar pelas transições diretas, pelas ligações diretas com o Tiquinho Soares. Depende
depende muito da configuração do time. Eu acho que o Botafogo tem duas formas de jogar muito bem desenhadas. Mas estou com você, Celso. Teoricamente, por estar em casa, diante de um grande público, logo mais, o Botafogo vai ter que tentar o protagonismo. Donan, sua análise. O que você imagina desse Botafogo e Palmeiras? Até pegando, obviamente, você tem um contexto diferente, porque é um jogo eliminatório, mas pegando o jogaço no Campeonato Brasileiro, eu não imagino uma diferença tão grande de posse de bola para nenhuma das duas equipes, só em circunstância de jogo. Por exemplo, no segundo tempo daquele jogo, depois que o Botafogo faz 1-0, o Palmeiras chegou a ter mais de 60% de posse de bola, porque ele estava correndo atrás do resultado. Mas, no geral, a diferença não ficou muito grande, porque são duas equipes que elas ficam as duas mais confortáveis em encaixar pressão e transições em velocidade. Então, acho que tem tudo para ser uma trocação. Eu imagino, né, que o Palmeiras conseguiu superar, né, aquele momento, principalmente do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. E não vai ser aquele Palmeiras passivo, só esperando o Botafogo. Vai ser um Palmeiras competitivo, marcação, saindo bastante em velocidade. Concordo com o Rafa que o esquema deu certo e melhorou o Palmeiras com 3 zagueiros. Provavelmente Caio Paulista, que jogou bem no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ala pela esquerda, o Marcos Rocha deve jogar porque não tem o Mike. E aí você tem na frente Rony, Flaco Lopes, né, o Rafael Veiga. Acho que o Palmeiras vai ter esse tipo de estratégia. Mas hoje vai pedir mais do Botafogo realmente. Principalmente o início um pouco mais forte, de pressão. Você tem Luiz Henrique de um lado, Savarino, Almada. É o fator diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Porque não tinha. O Botafogo não tinha um Almada naquele jogo. Teve um Luiz Henrique em noite inspiradíssima. Aliás, o Luiz Henrique, em jogo grande, tem jogado muito com a camisa do Botafogo. Tem chamado a responsabilidade. Acho que o Igor Jesus vem jogando bem também, né? Pode ser que ele seja o titular, né? E eu fico muito com a expectativa de como é que vai ser esse Almada, ainda mais em um cenário de um Botafogo que vai precisar criar e tentar construir um resultado pensando no Allianz. Um jogador extremamente criativo, que tem uma ótima finalização, é diferente demais, né? Já mostrou isso, né, no Botafogo, né? Então, acho que a expectativa é de Uma pergunta para você aqui, ó. É isso aí, torcida alvinegra. Eu tô naquela expectativa igual vocês. Botafogo tem que amassar o Palmeiras do começo ao fim. Hoje só o resultado positivo interessa. Eu tô muito confiante. Newton Santos vai estar a casa lotada. Todos os ingressos foram vendidos. Então assim, eu tô muito confiante. Já vou deixar meu placar aqui. Pra mim hoje vai ser 2-0 Fogão. E eu quero saber o resultado de vocês, o placar de vocês pra esse grande confronto, pra essa grande guerra de logo mais. John Texas já tá daquele jeitão, já tá tomando aquela brama gelada, já tá daquele jeitão comemorando, vamos pra cima com tudo. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas o Botafogo tem que se impor dentro da sua casa e tem que fazer valer. Essa que é a verdade, temos que amassar o Palmeiras do começo ao fim, só o resultado positivo interessa. Vamos torcer para que o Thiago Almada, né, Tiquinho Soares, vamos torcer para que o Almada, como Tiquinho Soares, possa jogar o fino da bola, não só eles, mas a equipe toda do Botafogo possa estar 100% conectada para que o Botafogo possa fazer um resultado elástico e jogar muita bola e não dar oportunidades ao Palmeiras, que é uma equipe muito perigosa. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!